Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto. Casar com Kushina no início. Capítulo 151. Tsunade, arrume tudo. Prepare-se para visitar Suna e Iva imediatamente. Tsunade ouviu isso, e um olhar de profunda resignação apareceu em seu rosto. Esse tipo de situação provavelmente levaria qualquer um para o lado negro, não é? As pessoas não imaginam que esta era seja tão maravilhosa. Em lugares que você não pode ver, a escuridão continuará a surgir. Yuzuki disse com um sorriso gentil, portanto, eu governarei sobre toda a escuridão subterrânea. Eu me tornarei o raio de luz nos corações daqueles que vivem na escuridão. Tsunade, ao ouvir isso, olhou para ele com uma mistura de emoções. De fato, até agora, não importa quantas pessoas ele tenha matado, aqueles que escolheram seguir Yuzuki ganharam felicidade absoluta. Eles não tinham que se preocupar constantemente se uma guerra iria estourar, porque todos sabiam que acima deles, havia uma pessoa terrivelmente poderosa como ele protegendo-os. Yuzuki. Ele era o guarda-chuva protetor deles. Agora Tsunade estava começando a entender o que ele havia dito a ela antes. Somente o poder absoluto poderia suprimir o mundo inteiro. Só então o mundo poderia gradualmente atingir a paz. Somente quando tivessem um inimigo absolutamente poderoso, eles saberiam o que é paz. O que aconteceu depois disso? Tsunade continuou perguntando. Depois disso? Bem, Akatsuki colaborou com alguém que dizia ser Madara Uchiha. O objetivo deles então se tornou capturar continuamente as bestas com cauda, para atingir seu objetivo indizível. Yuzuki disse com um sorriso. Objetivo indizível? Seus olhos brilharam, a curiosidade imediatamente aguçada. O que exatamente é esse objetivo indizível? Quer saber? Ele abaixou a cabeça, olhando para ela. Tsunade assentiu vigorosamente *1. Apresse-se e me diga. Me chame de papai. Yuzuki sorriu. Ela cerrou o punho e sem hesitar, deu-lhe um leve soco. Você. Vá para o inferno. HMPH. Yuzuki esfregou o peito e disse com indiferença. Bem, se você não estiver disposto, então não se preocupe. Tsunade ficou tão furiosa que quis mordê-lo até a morte. Jin. Tsunade quer te morder até a morte agora mesmo. Parabéns, o anfitrião ganhou 10.000 pontos de vilão. Nada mal. Desta vez ele realmente conseguiu juntar 10.000 pontos de vilão. Parece que irritá-la regularmente é bem lucrativo. Toque, toque, toque. Nesse momento, alguém bateu suavemente na porta do escritório do Hokage. Quem é? Yuzuki perguntou. Parado na porta, Shizui respondeu respeitosamente. Senhor Yuzuki, são Mangetsu e Kizami Oshigaki de Kirigakuri. Dentro da sala, ao ouvir isso, Yuzuki assentiu levemente. Tudo bem, deixe-os entrar. Depois de dizer isso, ele se virou para olhar para Tsunade. Você não vai se arrumar um pouco? Seu cabelo está um pouco bagunçado. Afinal, eles estiveram em uma sessão bastante intensa não muito tempo atrás. Tsunade rapidamente arrumou o cabelo. Então, com um bufo, ela obedientemente foi ficar atrás dele. Com um clique a porta se abriu. Kizami e Mangetsu entraram lentamente. Ao ver Yuzuki sentado na posição de chefe, as expressões de ambos imediatamente se tornaram respeitosas. Senhor Yuzuki, eles disseram simultaneamente. Milímetro. Yuzuki assentiu, fale. Você reuniu as informações que pedi para você investigar? Sim, Lord Yuzuki. Mangetsu respondeu rapidamente e já foi cuidado. De acordo com as informações que reuni, o Jinchuriki de uma cauda de Tsunagakuri já está morto. Os Jinchuriki de 4 caudas e 5 caudas de Wagakuri, assim como o Jinchuriki de 7 caudas, foram todos completamente exterminados. Atualmente, o Jinchuriki do 8 caudas desapareceu. A especulação inicial é que ele ou ficou com medo e encontrou um lugar para se esconder que não conseguimos localizar, ou ele caiu nas mãos da organização Akatsuki. Da nossa perspectiva atual, a possibilidade dele estar com a Akatsuki é a mais alta. Ao ouvir isso, Yuzuki assentiu levemente. Mangetsu continuou. Se calcularmos dessa forma, a organização Akatsuki já obteve 5 bestas com cauda. Há uma cauda, 4 caudas, 5 caudas, 7 caudas e 8 caudas. O Jinchuriki 2 caudas é o servo do Lord Yuzuki. O Jinchuriki 3 caudas é o Mizukage. O 9 caudas está atualmente em nossa sede Ambu de Kirigakuri. Apenas o 6 caudas permanece. Nesse momento ele olhou para Kizami ao seu lado, que imediatamente entendeu e assentiu. Kizami disse solenemente, Senhor Yuzuki, localizei o Jinchuriki dos 6 caudas, o Takata. Ele está atualmente vivendo perto de uma pequena vila na fronteira da Terra da Água. Eu não o perturbei. Conforme suas instruções, enviei 30 ninjas de meia sombra para selar completamente aquela área. Nem mesmo uma mosca conseguirá entrar. Yuzuki riu levemente e assentiu. Eu entendo. Ele disse, embora o Jinchuriki dos 6 caudas não esteja em Kirigakuri, ele ainda é da nossa Terra da Água. Se ele se submeter a mim, ótimo. Se não, ele sorriu fracamente. Kizami, quando chegar a hora, encontre um novo candidato para o Jinchuriki dos 6 caudas. Sim, senhor Yuzuki. Kizami assentiu imediatamente. Então, quais são seus próximos planos? Tsunade perguntou. Para recrutar alguns subordinados.
Yuzuki respondeu, estreitando os olhos ligeiramente. Pela janela do escritório do Okage, ele olhou para Iwagakure. A propósito, deixei Suna e Iva esperando há 3 meses. Eles devem estar ficando bem impacientes, não acha? Ele se levantou vagarosamente. Tsunade, volte e faça as malas. Estamos prestes a fazer uma visita à Vila da Pedra. Ao ouvir isso, Tsunade mordeu o lábio e concordou, sim. Yuzuki virou-se para Mangetsu e Kizami. Emita um aviso imediatamente. Informe Sunagakure e Iwagakure que estarei visitando em breve. Diga a eles para estarem preparados. Os dois aceitaram a ordem imediatamente. Sim, senhor Yuzuki. Capítulo 152, Deidara. Sensei, o que você acha da minha arte? Noki. Após receber a ordem, a Mangetsu imediatamente emitiu o anúncio. Izuki Kamizuki começará a visitar Sunagakure e Iwagakure. Simultaneamente, as 2 principais aldeias ninjas receberam a mensagem da Terra do Fogo sem demora. Dentro do prédio de escritórios do Tsuchikage em Iwagakure, as sobrancelhas de Noki estavam fortemente franzidas. Finalmente, Izuki Kamizuki está chegando. Notifique a todos. Diga a todos os ninjas de Iwa para se comportarem. Quando o encontrarem, todos devem recebê-lo com o máximo respeito. Não importa quais exigências irracionais ele faça, contanto que não prejudique os inocentes, faça o seu melhor para satisfazê-lo. Depois que ele terminou de falar, ele soltou um longo suspiro. Todos entenderam? Ao redor da mesa de conferência, um grupo de anciãos da Terra assentiu obedientemente. Sim, Lord Tsuchikage. Nós entendemos. Embora isso fosse indigno, até mesmo humilhante, todos sentiam uma profunda sensação de frustração. No entanto, eles também sabiam muito bem que Izuki poderia facilmente destruir sua Terra da Terra. Neste momento, havia apenas 2 escolhas diante deles. Eles poderiam lutar com ele até a morte, resultando na aniquilação da Terra, afinal, Kumogakure serviu como um conto de advertência para todas as outras aldeias ninja. Ou eles poderiam se render incondicionalmente a Izuki, o que poderia dar à Terra da Terra um vislumbre de esperança de sobrevivência. Muito parecido com a atual Terra do Fogo. Embora a Terra do Fogo tivesse caído completamente em sua posse, pelo menos sua vila ninja ainda existia. Não houve eclosão de guerra em larga escala, e os civis estavam vivendo em paz e contentamento. Para eles, não importava quem os liderava, eles só pediam paz e segurança. A atual Terra da Terra não estava em uma situação semelhante. Além disso, nos últimos meses, Izuki não fez nenhuma declaração sobre a dissolução da Aliança de Konoha. Isso estava preocupando Tsuchikage, Kazekage e outros oficiais de alto escalão até a morte. Agora, eles finalmente viram sua postura. Por um momento, o primeiro sentimento no coração de todos foi, na verdade, alívio. Izuki não parecia ter nenhuma intenção de travar guerra, pelo menos, não parecia naquele momento. Vamos fazer os preparativos. O ancião-chefe disse em voz baixa enquanto se levantava lentamente. Milímetro, vai e arrume isso. Noki disse, acenando levemente com a mão. Sim. Depois que todos os anciãos foram embora, apenas Noki permaneceu, sentado em silêncio com as sobrancelhas franzidas, perdido em pensamentos. No entanto, quando ele estava prestes a se levantar da cadeira, bang! Estrondo. De repente, uma enorme explosão soou não muito longe. Os olhos de Noki se arregalaram em choque. Poderia ter acontecido alguma coisa? Poderia ser que Izuki tivesse invadido? Ou talvez sua declaração anterior sobre visitar Iwagakure tenha sido apenas uma diversão? Ele rapidamente se levantou e voou rapidamente para o ar. Olhando na direção da fumaça ondulante, suas pupilas se contraíram bruscamente. Aquele lugar. Não é nessa direção que fica a minha casa? Ele não ousou perder tempo. Rapidamente começou a correr em direção à sua casa. Meio minuto depois, Noki pousou cuidadosamente na porta da frente de sua casa. Olhando para a casa inteira que tinha sido explodida em ruínas irreconhecíveis, seu rosto escureceu. No entanto, uma coisa o tranquilizou. Esta não era uma invasão de Izuki. Em vez disso era... Ele arregalou os olhos e viu um garoto loiro parado na grama do lado de fora da casa, admirando animadamente seu próprio trabalho. Deidara. Seu próprio discípulo. O cara que sempre estava delirando sobre transformar arte em explosões. Anteriormente, Noki havia apenas reconhecido seu talento, então ele o tomou como seu discípulo. Como resultado, em vez de estudar adequadamente as técnicas de liberação da Terra, o garoto passou dia e noite pesquisando a arte das explosões. Isso o fez sentir amor e ódio por ele. Mas agora, enquanto Noki olhava para sua casa transformada em ruínas, seu rosto escureceu ainda mais. Deidara, você tem um desejo de morte? Esta era a casa do seu avô. Você. Nesse momento, uma garota de cabelos pretos que parecia ter uns 8 anos de idade saiu correndo das ruínas próximas. Ela estava coberta de poeira e sujeira. Ao ver Deidara em seu estado excitado, ela imediatamente começou a gritar furiosamente. Deidara, espere só. Não pense que só porque você é meu aprendiz sênior, o avô vai deixar você ir. Kurotsuchi olhou para ele mostrando seus dentes e garras.
Ela desejou poder pisotear essa ameaça destruidora de casas no chão com um pé. Hehehe. Kurotsushi, você simplesmente não entende. Deidara riu quando o sensei vir minha obra-prima artística, ele certamente me elogiará. Como ele poderia me punir? Hahaha. Seus olhos brilhavam de excitação e antecipação. Ele finalmente havia aperfeiçoado sua arte explosiva. Certamente, seu sensei o elogiaria agora, certo? Deidara. De repente a voz de Noki soou atrás dele. A expressão de Deidara endureceu ligeiramente. Ele virou a cabeça imediatamente. Vendo Noki por perto, seu rosto tão escuro quanto uma nuvem de tempestade, ele limpou a garganta nervosamente. Ai, sensei, o que você acha da minha arte? Onoki. Capítulo 153. Tsunade, vou te matar mais tarde, Yuzuki. Ao ouvir as palavras de Deidara, o rosto do velho congelou. Como ele ousa perguntar isso? Ele não só explodiu minha casa, mas a julgar pela sua aparência atual, parece que ele quer meu elogio. A raiva de Onoki imediatamente explodiu. Deidara percebeu que algo estava errado e olhou para seu sensei. Ai, bem, sensei. Que tal guardarmos os elogios para depois? Espere até eu desenvolver uma obra de arte ainda mais impressionante. Depois eu volto para você, ok? Depois de dizer isso, ele planejou uma fuga rápida, pois percebeu a tensão no ar. Pequeno Dei, você explodiu minha casa. Você acha que pode simplesmente ir embora assim? Onoki estava prestes a tossir sangue. Como ele acabou com um discípulo desses? Se não fosse pelo fato de que ele ainda tinha algum talento, ele já teria se livrado desse maníaco da explosão há muito tempo. Ai! Deidara coçou a cabeça. Aos seus olhos, ele não tinha feito nada de errado. Além disso, sua arte estava começando a entrar no caminho certo. Impendente. Vem aqui, Onoki disse, seu rosto escurecendo diante da expressão de Deidara. 2 ninjas apareceram imediatamente ao redor dele. Coloque Deidara em confinamento solitário. 1 mês. Ele acenou com a mão. Sim, Lord Tsuchikage. Os 2 ninjas obedeceram imediatamente. Eles rapidamente chegaram ao lado de Deidara, o agarraram e o arrastaram para longe. O garotinho lutava constantemente. Ei, velho, por que você está me trancando? Eu não fiz nada de errado. Além disso, foi você quem me disse para fazer pesquisas aqui, e eu venho pedindo um novo lugar para fazer pesquisas há muito tempo. Ei! A voz de Deidara gradualmente desapareceu. Onoki sentiu uma profunda sensação de impotência. Nesse momento, Kurotsushi, coberta de poeira e cinzas, chegou ao lado do avô. Puxando a mão dele, ela disse, Ei vovô, não ligue para o irmão aprendiz mais velho, ele não está bem da cabeça. Suspiro. Onoki olhou para sua neta. Pelo menos sua neta ainda se importava mais com ele. De repente, uma voz estridente cortou o céu. Yuzuki, você está tentando me matar de susto? Não. Rápido demais. Rápido demais. Eu não aguento. Vou vomitar. Onoki reconheceu aquela voz, era a de Tsunade. Tsunade? Atordoado, ele olhou para cima apertando os olhos. Na borda de sua visão, uma sombra negra descia rapidamente. As pupilas de Onoki se contraíram. Tsunade? E ao lado dela estava Yuzuki Kamizuki. Como se sacudido por uma lembrança, Onoki rapidamente protegeu Kurotsushi atrás de si. Ele então fixou seu olhar na sombra que se aproximava, sua expressão grave. Ele sabia que Yuzuki visitaria sua vila, mas nunca imaginou que a chegada seria tão abrupta. Ele só recebeu notícias da visita esta manhã e tinha acabado de dar instruções no escritório do Tsuchikage. Ele presumiu que mesmo na velocidade máxima, Yuzuki levaria 1 ou 2 dias para chegar. E certamente ele enviaria um aviso antes de vir, certo? Mas aqui estava ele, já chegado. Enquanto a sombra negra despencava, os gritos de Tsunade continuaram a ecoar. Yuzuki, espere só até eu estar em terra firme. Eu vou, tosse. Gulp. O vento forte sufocou Tsunade, deixando-o ofegante, Yuzuki Kamizuki. Juro que vou te matar. Ela berrou com toda a força. Yuzuki levantou as sobrancelhas. Tsunade, calha a boca por um momento. Você está gritando há meio-dia. Se você não está cansada disso, eu certamente estou. Ela se agarrou a ele com força. Quem te disse, para voar tão rápido? Ele disse desamparadamente. Rápido não é bom? Tsunade bufou pesadamente. Torcendo o corpo, ela disse ferozmente, não quero dizer tão rápido. Yuzuki ficou sem palavras. Depois, ele reduziu lentamente a velocidade de voo. Em meio-dia, partindo do escritório do Okage em Konoha, eles voaram até os céus acima de Iwagakure. Yuzuki sentiu que atualmente a força mais forte em Iwagakure era apenas Onoki. Então ele escolheu pousar aqui. HM? Por que tem fumaça vindo de baixo? Tsunade abaixou a cabeça, olhando para a fumaça ondulante no chão. Ela não conseguiu evitar perguntar curiosamente. Perguntaremos mais tarde. Yuzuki respondeu, estalando a língua. Poderia ser que a outra parte soubesse com antecedência que ele estava vindo, então eles acenderam um farol aqui? Olhando para ele não parecia muito certo. Ele não conseguia descobrir. 1 dúzia de segundos depois, ele pousou firmemente no chão.
Tsunade em seus braços lutou um pouco. Então ela cobriu a boca. No ar ela não teve uma reação tão forte, mas agora, depois de pousar, seu estômago estava em turbulência. Kug, eu não aguento mais. Não aguento mais. Ela estava prestes a vomitar quando recebeu 2 tapinhas gentis nas costas. Passou? Pronto, pronto. Você é como uma criança. Yuzuki estalou a língua. Então ele olhou para o lado e aconteceu de ver Onoki olhando para ele bem. Que coincidência. Um sorriso gentil apareceu em seu rosto. Então, olhando para a casa fumegante à sua frente, após um momento de silêncio, ele perguntou: Esta é sua casa? Onoki engoliu em seco sem ousar mentir. Sim. Yuzuki ficou em silêncio por um tempo novamente. Sua casa vai ser demolida? Onoki. Capítulo 154. Yuzuki, Kurotsushi, espere até ficar mais velho para me retribuir. Olhando para a casa escura e sombria, Yuzuki não conseguiu evitar estalar a língua. Ele cheirou o ar gentilmente, sentindo o cheiro persistente da explosão. Um traço de chakra permaneceu, o tipo que poderia ser misturado à argila para criar explosivos. Deidara? Ele ponderou por um momento. A essa altura, ele deveria ter uns 12 ou 13 anos, certo? Vovô, essa é a pessoa importante que você mencionou antes? Aquela que está visitando nossa vila? A voz de uma garotinha veio de trás de Onoki. Kurotsushi inclinou a cabeça, examinando cuidadosamente Yuzuki diante dela. Fique quieta. Onoki imediatamente repreendeu seu comportamento indelicado. Yuzuki anotou naquele momento e sorriu levemente. Vem aqui. Ao ver isso, as pupilas do velho se contraíram ligeiramente. Segundo a lenda, Yuzuki era conhecido por ser imprevisível e temperamental, uma pessoa que podia matar sem piscar. Poderia ser que os comentários casuais de sua neta tivessem despertado intenções assassinas? Seu rosto escureceu naquele momento. Enquanto isso, Kurotsushi graciosamente parou na frente de Yuzuki. Com cabelo preto curto e olhos escuros, seu rosto estava cheio de curiosidade em relação a ele. Embora ela tivesse apenas cerca de 10 anos agora, já era possível ver aquelas pernas incrivelmente longas. Não é de se espantar que ela se tornaria a futura sombra de perna. Yuzuki estalou a língua. Então ele estendeu a mão direita e deu um tapinha na cabeça dela. Continue assim, trabalhe duro. No futuro, suas conquistas certamente superarão as do seu avô. Ouvindo isso, Kurotsushi piscou os olhos. Então, com uma expressão um pouco presunçosa, ela disse: Claro, minhas conquistas futuras definitivamente serão mais impressionantes do que as do vovô. Ao vê-la conversando e rindo com o ser mais poderoso do mundo, as costas de Onoki ficaram encharcadas de suor. Afinal, no mundo ninja, sempre houve muitos rumores sobre Yuzuki, contos sobre sua crueldade, frieza e temperamento imprevisível. Dizia-se que até o menor descontentamento poderia levá-lo a massacrar vilas inteiras. De fato, este foi o primeiro encontro real entre Onoki e Yuzuki. No futuro, se você encontrar algum problema em seu treinamento que não entenda, pode vir me encontrar em Konogakakuri ou Kerigakuri. Aqui eu lhe darei algo legal. Yuzuki disse com um sorriso no rosto. Então ele tirou uma kunai preta brilhante com um formato único. Havia também alguns padrões extremamente lindos nela. Essas eram, é claro, as marcações da fórmula para a técnica do deus voador do trovão. Esta kunai de formato único também representava seu símbolo. Enquanto ela carregasse sua kunai, ela poderia facilmente passar por quase qualquer lugar. Que kunai linda! Kurotsushi pegou a kunai de sua mão e assentiu sinceramente: Obrigado, irmão mais velho. É um pouco cedo para me agradecer agora. Yuzuki olhou para ela e sorriu significativamente. Espere alguns anos, depois que você crescer. Então você pode vir e me agradecer apropriadamente. Milímetro 1. Kurotsushi naturalmente não entendeu o significado oculto em suas palavras. Ela simplesmente assentiu obedientemente. Já mandei pessoas prepararem um grande banquete. Será que vocês dois? Onoki disse respeitosamente. Ufa, perfeito. Estou com fome. Vamos. Tsunade segurou sua barriga e foi até o lado dele. Tudo bem. Yuzuki assentiu. 20 minutos depois, em um salão de recepção extremamente luxuoso, uma suntuosa variedade de comidas estava cuidadosamente disposta. O apetite de Tsunade agora estava a todo vapor. Afinal, ela estava com fome há muito tempo, tendo ficado quase um dia e meio sem comer. Olhando para a mulher desinibida sentada à sua frente, a testa de Onoki agora estava coberta por uma camada de suor. Ao lado de Tsunade, Yuzuki sentou-se graciosamente no assento principal. Onoki, já que estamos aqui, vou direto ao ponto. Existem apenas 2 caminhos para você, o Tsushikage, escolher. O dedo de Yuzuki bateu levemente na mesa, seu rosto brilhando com um sorriso caloroso e ensolarado. No entanto, foi justamente esse sorriso, tão gentil quanto uma brisa de primavera, que fez as mãos e os pés de Onoki ficarem gelados. Ele respirou fundo e com uma expressão séria pediu: Por favor, continue. Yuzuki ficou muito satisfeito com sua reação. Parecia que esse velho não era tão decrépito quanto ele pensava. Afinal, na situação atual, recebê-lo adequadamente seria o caminho correto a tomar.
Primeiro, de agora em diante, a Terra da Terra se tornará diretamente um país afiliado subordinado sob a jurisdição do meu Kirigakuri. Além disso, eliminaremos a existência do poder do senhor feudal. No futuro, todos os recursos de todo o país devem ser entregues à nossa Terra da Água. Então, eles serão redistribuídos pela autoridade centralizada do meu país. Depois de ouvir suas palavras, o rosto de Onoki ficou verde. O propósito dessa primeira escolha era muito claro. Ele queria fazer com que toda a Terra da Terra existisse apenas no nome. Embora ainda fosse chamada de Terra da Terra, se eles escolhessem a primeira opção, então, daquele momento em diante, toda a Terra da Terra cairia completamente em seu bolso. Ele queria subjugar completamente o país inteiro sem usar um único soldado. Então, e a segunda opção? Onoki perguntou cautelosamente. O segundo é mais simples que o primeiro. Yuzuki disse com um sorriso, vamos para a guerra com sua Terra da Terra imediatamente. Ah, e eu participarei pessoalmente. Pela minha estimativa inicial, em meio-dia posso massacrar o país inteiro. Seu rosto ainda exibia um sorriso elegante, mas suas palavras fizeram Onoki, sentado à sua frente, tremer todo. Naquele momento o salão estava tão silencioso que era possível ouvir um alfinete cair. Apenas o som de Tsunade mastigando uma coxa de frango continuou a fazer barulhos de chomp-chomp. Ela já sabia que Yuzuki estava apenas tentando assustar o velho Tsuchikage. Entretanto, a vida de milhões de cidadãos em toda a Terra agora dependia de sua escolha. E ele não teve escolha. Capítulo 155. Você está cheio? Eu ainda não comi. Me alimente. Tsunade, HMPH, tudo bem, eu te alimento. Após um longo silêncio, o clima permaneceu tenso. Finalmente Noki disse pesadamente, tudo bem, eu escolho a primeira opção. Assim como Tsunade havia previsto, ele não tinha escolha. Escolher a segunda opção significava a morte, um momento de bravata que arrastaria toda a Terra junto com ele. Ele não conseguia mais se obrigar a tomar tal decisão. Sua única escolha honesta era fazer um acordo. Afinal, um acordo era a melhor solução. Uma escolha sábia. Izuki sorriu fracamente, vou deixar os assuntos subsequentes do país da Terra para você. Tsunade e eu ficaremos em Iwagakure por cerca de uma semana. Quanto ao que você deve fazer, tenho certeza de que não preciso elaborar. Ao ouvir suas palavras, Noki assentiu gravemente. Eu entendo. Esta semana, eu vou cuidar de tudo e anunciar que o país da Terra se tornará uma vila oculta subordinada a Kirigakure. Quanto ao Dain do país da Terra, eu vou enviar. Não, eu irei pessoalmente explicar tudo. Ele estava profundamente autoconsciente. Cancelar a posição política do Dain no país da Terra tinha um propósito óbvio, concentrar todo o poder em suas mãos. Quanto a como exatamente cancelar a posição do Dain, estava claro, o Dain da Terra do Fogo tinha que desaparecer completamente, junto com todas as forças que o cercavam. Com o precedente do Dain da Terra do Fogo, Noki naturalmente sabia o que precisava fazer em seguida. Milímetro. Izuki assentiu levemente, eu acredito que você pode lidar bem com esse assunto. Se você fizer isso bem, eu partirei para o próximo destino em 7 dias. Se não, eu não me importo em ajudar você a fazer isso depois disso. O canto da boca de Noki se contraiu violentamente. Ajudá-lo a fazer isso? Ele temia que esse fazer isso não fosse tão simples quanto parecia. Fique tranquilo, Lord Izuki. Este velho cuidará pessoalmente deste assunto. Garanto que em uma semana, darei a você uma resposta perfeita. Noki imediatamente se levantou e disse enfaticamente. Ótimo. Você pode ir. Izuki instruiu. Sim. Noki assentiu e saiu silenciosamente da sala. Quando a porta se fechou com força, Tsunade finalmente largou a coxa de frango que estava na mão e soltou um arroto satisfeito. Arroto, ah, isso é bom. Ela limpou as mãos e deu um tapinha gentil na barriga. Estou cheia. Izuki inclinou a cabeça, olhando para ela. Então ele sorriu. Tsunade, você está cheia. Mas eu nem toquei nos meus ashis ainda. Tsunade viu seu olhar e imediatamente entendeu o que ele queria dizer. Com as bochechas levemente vermelhas, ela fez beicinho e disse, então você come também. Alimente-me. Izuki ordenou. HMPH. Embora Tsunade tenha bufado, suas ações foram muito honestas. Enquanto isso, Noki chegou ao escritório do Tsuchikage e informou todos os anciãos sobre as condições de Izuki. Prossiga imediatamente. Vou confiar os assuntos da vila a você por enquanto. Devo visitar pessoalmente a residência do Dain para tratar desse assunto com ele. Um membro idoso do conselho se levantou e perguntou ansiosamente, Senhor Tsuchikage, e se o Dain se recusar? Recusa? O rosto de Noki escureceu, ele não tem escolha a não ser concordar. Não permitirei que as forças do Dain coloquem em risco as vidas de milhões em nosso país da Terra e Iwagakure. Enquanto falava, ele finalmente entendeu o significado por trás das palavras anteriores de Izuki. Nesse assunto, ele não tinha escolha. Assim como ele não tinha escolha a não ser chegar a um acordo, apesar de seu desejo de derrubar Izuki, o Dain enfrentaria apenas 2 opções. Primeiro, submeter-se a Izuki voluntariamente. Segundo, Noki garantiria a submissão do Dain.
Após tomar providências rapidamente, ele partiu imediatamente, em direção à residência do Dain no país da terra. Na luxuosa sala de jantar da área de recepção, a porta se abriu lentamente. Izuki saiu, deixando o lugar. Tsunade, tendo se arrumado silenciosamente, seguiu atrás dele, olhando ferozmente para suas costas. Este homem, ela pensou, ele não sabe nada sobre ser gentil. 7 dias. Nem muito longo, nem muito curto. Izuki disse, inclinando a cabeça para olhar para Tsunade com cara de ressentido, vamos lá. Considere isso como férias. Daremos uma boa olhada em Iwagakure. Ele sorriu gentilmente e acrescentou. Além disso, 100 passos depois de uma refeição, viva 99 anos. Eu encontrei uma bela fonte termal aqui perto mais cedo. Vamos tentar. Os olhos de Tsunade se arregalaram. Ela fez beicinho e disse, então, depois que terminarmos na fonte termal me dê algum dinheiro. Hehe. No meu caminho para cá, encontrei vários esconderijos de jogo. Embora seus disfarces sejam impecáveis, eles ainda não conseguem escapar dos olhos desta velha senhora. Tsunade riu, esfregando as palmas das mãos. Tudo bem. Quanto você quer? Izuki deu de ombros, impotente. Ela já havia se tornado sua mulher. No entanto, ela ainda não conseguia esquecer esse hábito. Não é de se espantar que ela tenha se tornado uma gastadora tão famosa. Não importava quando ou onde, ao chegar a um novo lugar, seu primeiro pensamento era encontrar algum antro de jogos de azar. Como esperado dela. Tsunade esfregou as palmas das mãos e piscou para ele. Bem, considerando o quanto eu trabalhei duro agora, eu só quero 30 milhões de ryu. Não é muito, certo? Capítulo 156. O talento de Deidara revelado, junte-se a mim e deixe sua arte florescer. Nesse momento, os grandes olhos de Tsunade piscaram rapidamente. Ela puxou as roupas de Yuzuki, balançando gentilmente seu corpo. Esse movimento foi inegavelmente eficaz, especialmente nele. Ele acenou com a mão grandiosamente e sorriu, concedido. No entanto, haverá interesse. Quanto a que tipo de interesse, não preciso dizer muito mais. Ele beliscou a bochecha dela e sorriu gentilmente. Eu entendi. Rápido, rápido, rápido. Me dê. Tsunade exclamou, seu rosto se iluminando de alegria quando ela percebeu que ele havia concordado com seu pedido. Ela estendeu as 2 mãos, seus olhos quase brilhando com estrelas douradas. Você tem que ser tão impaciente? Yuzuki levantou as sobrancelhas. Primeiro vamos tomar um banho. Depois que você estiver confortável, eu te dou o dinheiro. Me dê primeiro, me dar primeiro é a mesma coisa. Ela insistiu, estalando os lábios. Ela estava quase babando. Ela realmente era alguém que ficava animada ao ver dinheiro. Ele deu um leve tapinha na cabeça dela. Não. Primeiro vá para as fontes termais. Se você não ouvir, não vai entender. Ameaças em certos momentos ainda eram bastante eficazes. Ouvindo isso, Tsunade imediatamente se comportou. Então ela silenciosamente seguiu atrás de Yuzuki. Depois de mergulhar nas fontes termais, já eram 3 horas da manhã. Yuzuki observou Tsunade carregando uma caixa de dinheiro, caminhando em direção ao antro de apostas subterrâneo. Ele não conseguiu evitar estalar a língua. A resistência dessa mulher era realmente notável. Depois de suas atividades, ela ainda tinha energia para carregar o cofrinho. Além disso, sua postura ao caminhar exalava vigor. Era difícil imaginar a força de sua determinação. Ele estalou os dedos levemente, liberando o poder restritivo da coleira dourada no pescoço dela. Ao longo desses últimos meses, Tsunade se tornou completamente sua mulher. Embora ela continuasse teimosa, ele decidiu permitir a ela alguma habilidade de autoproteção por enquanto. Afinal, se ela fosse ao cassino, provavelmente não pararia até virar o lugar de cabeça para baixo. Yuzuki deixou o vale de águas termais. Com um salto, ele voou diretamente para o céu. Ele fechou os olhos, sentindo cuidadosamente por um momento. Então sorriu levemente. Achei. O próximo segundo. Bum! A velocidade de voo de Yuzuki quebrou instantaneamente a barreira do som. Então ele voou em direção ao leste de Iwagakure. Uma dúzia de segundos depois, ele pousou suavemente em frente a um edifício enorme. Lá dentro, um jovem loiro estava xingando e resmungando para si mesmo. Droga! Meu velho sensei realmente ficou senil? Deve ser, Se não, como ele não entenderia minha arte? Droga! Deidara estava deitado no chão, soltando um longo suspiro. Uma vila ninja tão grande, mas nenhuma pessoa consegue entender e apreciar minha arte. É realmente. Ele se revirava na cama, incapaz de dormir. Quanto mais ele pensava nisso, mais irritado ele ficava. Ele claramente criou a maior arte deste mundo. E ainda assim, seu sensei o confinou aqui por um mês de detenção? Nesse momento, um som de vento forte surgiu de repente do lado de fora da janela de ferro. A figura de Yuzuki se materializou silenciosamente, flutuando na frente de Deidara. Você? Quem é você? O garoto imediatamente ficou alerta. Sua memória era afiada. Ele tinha certeza de que nunca tinha visto esse homem antes, aquele que possuía a mesma habilidade de voar que seu sensei. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Yuzuki Kamizuki. Yuzuki disse com um leve sorriso. Yuzuki Kamizuki?
Os olhos de Deidara se arregalaram em descrença. Você é o todo-poderoso Yuzuki Kamizuki que está acima do mundo ninja? É realmente você? É claro que ele já tinha ouvido falar do Deus da Morte antes. Embora a maioria das notícias na Vila Ninja consistissem em comentários negativos sobre ele, Deidara acreditava que isso era precisamente por causa da força de Yuzuki. Isso deixou todos com medo. É por isso que falavam dele pelas costas desse jeito. Deidara até se perguntou se ele algum dia conheceria Yuzuki pessoalmente. Ele acreditava que sua arte definitivamente seria reconhecida pelos mais fortes. Real é real, falso não pode ser real. Yuzuki disse com um leve sorriso. Sua mão direita casualmente abriu a porta de ferro enquanto ele flutuava para dentro. Mais cedo, a casa daquele velho Onoki. Foi você quem a explodiu? Sim. Deidara olhou para ele com cautela, dando vários passos para trás. Muito bem. Yuzuki disse, batendo palmas. Nesse momento, houve uma comoção do lado de fora da sala de detenção. Rápido, entre e confira. Deidara está tentando escapar? Sim, capitão. A porta da sala de detenção se abriu e 4 ou 5 Jonin de Vagakure entraram correndo juntos. Ao ver Yuzuki, os Jonin congelaram. Suas pupilas se contraíram, e seus corações tremeram. Todos caíram no chão, seus corpos tremendo incontrolavelmente. Esse senhor Yuzuki. O capitão gaguejou. Nós não sabíamos que era você. Está tudo bem. Yuzuki disse, acenando com a mão casualmente. Não há nada para você fazer aqui. Você pode ir embora. Sim, sim, sim. O Jonin de Vagakure saiu correndo imediatamente. Naquela manhã, o Tsushikage fez um anúncio para toda a vila. Ao encontrar Yuzuki Kamizuki, eles deveriam demonstrar extremo respeito e evitar irritá-lo. Os Jonin não conseguiam acreditar no encontro casual com ele esta noite. Eles esperavam que sua atitude inicial não o tivesse ofendido. Enquanto isso, Deidara olhou para Yuzuki incrédulo. É realmente você? Yuzuki não respondeu diretamente. Em vez disso, ele sorriu e disse, eu admiro você. De agora em diante siga-me. Venha, deixe-me ver o que sua arte realmente é. Capítulo 157. Esta é a sua arte? A verdadeira arte pode destruir Ivagakure inteiro. Ao ouvir as palavras de Yuzuki, o rosto de Deidara se iluminou de alegria. Ele imediatamente assentiu, esfregando as palmas das mãos animadamente. Tudo bem, mas este lugar é muito pequeno. Ele não pode suportar minha arte. Vamos para outro lugar. Yuzuki sorriu levemente e disse, seu sensei Onoki não está na vila agora. Então a casa dele deve estar vazia. Já que você já exibiu sua arte na casa dele antes, continue a demonstrá-la para mim lá. Tudo bem. Sem problemas. Deidara assentiu entusiasticamente. Depois, Yuzuki o levou para fora da sala de confinamento. Deidara pegou sua bolsa de ferramentas ninja e imediatamente colocou as mãos nos bolsos. As bocas em suas palmas começaram a mastigar continuamente sua argila feita por ele mesmo. Após cerca de 10 segundos, ele abriu a palma da mão. Um pássaro de argila realista apareceu em sua mão. Pássaro de barro, transforme-se. Deidara formou selos de mão e, em um instante, o pássaro de argila em sua mão se transformou em uma enorme criatura voadora bem diante de seus olhos. Ele saltou, pousando diretamente nas costas da criatura. Vendo isso, Yuzuki sorriu levemente. Então ele também começou a flutuar, seguindo junto com o garoto loiro. Poucos minutos depois, os dois chegaram bem acima da residência de Onoki. Eu tenho que dizer, esse sujeito Onoki realmente sabe como aproveitar a vida. Uma área tão grande e tudo pertence somente a ele. Yuzuki comentou, olhando para a luxuosa residência abaixo. Embora Deidara já tivesse explodido metade dele mais cedo naquele dia, ainda era possível ver o quão luxuoso ele era. Hehehe. Próximo. Vou transformar este lugar na minha área exclusiva de exposição de arte. Deidara exclamou animadamente do topo da criatura voadora gigante de argila. Era claro que, a partir daquele momento, sua mente já havia começado a pender para um estado anormal. Pensando bem, a mente de um artista é de fato diferente da de pessoas comuns. Caso contrário, como eles poderiam sentir a essência da arte? Por favor, comece sua apresentação. Yuzuki disse, flutuando gentilmente para o lado. Ele também estava ansioso para ver a expressão de Onoki quando ele retornasse à vila e descobrisse que sua casa, que já estava semi-destruída, agora estava completamente transformada em ruínas. Hehehe. Neste momento, Deidara rapidamente vasculhou sua bolsa de ferramentas ninja de argila. Então a boca em sua palma começou a mastigar. Após cerca de 10 segundos, uma obra de arte realista que lembrava um pouco uma bola de boliche apareceu em sua mão. Sem hesitar, ele a jogou diretamente na residência de Onoki abaixo. C3. Arte. Hahaha. Isso é arte. Neste momento, seus olhos revelaram um olhar contemplativo extremamente intenso. Arte é uma explosão. Finalmente, no momento em que a explosão começou, Deidara gritou do fundo de sua alma. Yuzuki estalou a língua. Como esperado desse amante de explosões, explodir a casa do seu próprio sensei sem pensar duas vezes.
Não é de se espantar que ele se tornaria um ninja desonesto e fugiria de Wagakure no futuro. Com esse tipo de personalidade, seria estranho se ele não se tornasse um ninja desonesto. Bum! Estrondo, estrondo. Chamas intensas subiram para o céu. Felizmente a área ao redor não era um distrito civil. Caso contrário, essa única explosão poderia facilmente ter matado centenas de pessoas. Os esquadrões de patrulha IVA nas proximidades imediatamente notaram um inferno imponente. Enxames de ninjas correram para a cena. Quando esses esquadrões chegaram, seus olhos quase saltaram das órbitas. Este lugar era claramente a residência do Tsuchikage deles há alguns momentos. Embora já tivesse sofrido uma explosão no início do dia, pelo menos a maioria dos prédios não estava danificada. Se reparado corretamente, poderia ter ficado habitável novamente em pouco tempo. Mas agora, este lugar havia se transformado completamente em um mar de chamas. Uma fumaça espessa subia, uma ruína completa. Telhas quebradas e paredes desmoronadas cobriam a paisagem. Acabou. Quando Lord Tsuchikage retornar, ele definitivamente ficará furioso. Droga! Quem diabos fez isso? Os ninjas ao redor imediatamente começaram a procurar freneticamente. Enquanto isso, centenas de metros acima no céu, em cima da gigante criatura voadora de argila, Deidara olhava presunçosamente para Yuzuki, que flutuava silenciosamente ao seu lado. Como foi? Como foi? Minha arte não é ruim, né? Afinal, o poder de sua arte agora, embora ele não ousasse dizer que poderia rivalizar com o jutsu de nível S, estava, no mínimo, no auge do poder de nível A. Certo. Além disso, ele ainda estava apenas em fase de desenvolvimento. No futuro, suas obras de arte definitivamente seriam ainda mais aterrorizantes do que isso. Ha. Pensando nisso, Deidara não conseguiu evitar cair na gargalhada. Yuzuki inclinou a cabeça, olhando para o garoto risonho. Então, ele lentamente soltou um suspiro. É só isso? A decepção em seu tom imediatamente silenciou a risada de Deidara. Será que essa arte não é forte o suficiente? Deidara franziu as sobrancelhas profundamente, murmurando: eu não acredito. Eu não acredito que haja arte melhor que a minha neste mundo. Que sapo em um poço. Yuzuki comentou, erguendo as sobrancelhas levemente. Então ele acrescentou desapontado: se esse é seu limite, só posso dizer que estou desapontado. Se você quer ver o que é arte verdadeira, então me siga. A arte verdadeira é capaz de nivelar todo o Iwagakure. Ele sorriu fracamente e então voou em direção a uma área de bacia rochosa fora da Vila de Pedra. Capítulo 158. Um novo sol ilumina Iwagakure. A esfera explosiva dos 6 caminhos. Deidara observou Yuzuki voar para longe, perplexo com sua afirmação de que a verdadeira arte poderia destruir Iwagakure inteira. Como isso é possível? Mesmo que atingisse o poder de um jutsu de classificação S, certamente não teria poder suficiente para destruir a vila, não é? O rosto de Deidara estava cheio de profunda confusão, tingido de descrença e relutância. Talvez em termos de força, eu não seja páreo para você, mas quando se trata de realização artística, estou definitivamente acima de você. Ele pensou desafiadoramente. Respirando fundo, Deidara manobrou o pássaro gigante de argila abaixo dele e silenciosamente seguiu Yuzuki, deixando o espaço aéreo acima da Vila da Pedra. Após cerca de 10 minutos de voo rápido, eles chegaram a uma área extremamente desolada. Em um raio de mais de 100 quilômetros, quase tudo era terreno rochoso marrom escuro, com apenas algumas manchas dispersas de vegetação verde. Essas últimas plantas em dificuldades logo desapareceriam, pois as condições de vida ali eram muito duras. Yuzuki flutuava silenciosamente no céu. Rachadura. Estrondo. O céu noturno prometia outra forte tempestade de chuva. Nuvens escuras pairavam no alto, suas camadas pretas aparentemente à beira de estourar. No entanto, mesmo essas camadas de nuvens não estavam dispostas a permanecer neste lugar desolado por muito tempo, rapidamente se deslocando em direção a Iwagakure. Olhando para Deidara atrás dele, Yuzuki sorriu levemente. Deidara, deixe-me mostrar a você o que é a verdadeira arte. Como eu disse, a verdadeira arte pode facilmente nivelar todo o Iwagakure. Logo, você saberá se isso é verdade ou mentira. Depois de falar, ele respirou fundo e lentamente levantou sua mão direita. Desde que pisou no nível dos 6 caminhos, Yuzuki nunca havia realmente liberado seu poder para causar destruição, exceto na época no Monte Miboku quando ele o acessou para criar uma pressão imensa. Agora, ele queria aproveitar esta oportunidade para testar um método totalmente novo de usar o poder dos 6 caminhos. O olhar de Deidara estava fixo sem piscar na mão direita de Yuzuki. Ele estava curioso. Ele realmente poderia produzir uma criação artística que superasse a sua? De repente, a energia natural ao redor começou a surgir freneticamente em direção à palma de Yuzuki. Simultaneamente, o poder dos 6 caminhos dentro dele jorrou. A energia natural e o poder dos 6 caminhos condensavam-se continuamente, formando uma pequena esfera escura em sua mão. Senjutsu dos 6 caminhos, bolas da busca da verdade. Se fosse uma bola de busca da verdade comum, seu poder não seria muito forte.
Mas agora, a bola de busca da verdade era meramente um transportador para Yuzuki armazenar uma energia enorme. Além disso, vale a pena notar que a bola de busca da verdade é a substância mais dura em todo o mundo ninja. É uma fusão de todos os chakras de atributos e pode até se transformar em armas, escudos ou no Shakujo dos 6 caminhos. Agora, ele estava usando-o como um transportador. Só se podia imaginar o quão aterrorizante a energia condensada lá dentro deve ser. Tais flutuações aterrorizantes de energia de chakra. Neste momento, Deidara, atrás de Yuzuki, viu a esfera negra flutuando em sua palma. Ela estava constantemente emitindo uma energia que fez até ele sentir uma sensação de trepidação. Essa sensação o fez engolir em seco. Isso é forte para você? Yuzuki levantou levemente as sobrancelhas. Ele mal havia exercido 1/10 de seu poder. Ele estava planejando testar o uso de 2/10 de seu poder dos 6 caminhos, junto com a energia natural desta área, para ver o quão poderoso seria. Após cerca de 10 segundos, a bola de busca da verdade preta em sua mão havia se expandido para o tamanho de um punho. Além disso, não era mais uma esfera preta pura. Na superfície da bola de busca da verdade, padrões densos começaram a aparecer. Esses padrões emitiam um brilho fraco, obviamente o resultado de energia natural sendo intensamente comprimida. Isso deve resolver. Yuzuki sorriu levemente. Então, sob o olhar chocado e perplexo de Deidara, ele jogou diretamente a bola negra da busca da verdade para baixo. A massa da bola de busca da verdade excedeu em muito seu volume. No momento em que Yuzuki soltou sua mão direita, a bola preta como breu começou a despencar rapidamente. De 1000 metros no céu, em apenas 3 segundos, ele pousou completamente no solo rochoso marrom escuro abaixo. No instante seguinte, bum, 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 um imenso rugido estrondoso sacudiu os céus e dividiu a terra. Neste momento, toda a área da bacia rochosa liberou uma luz mais deslumbrante que o sol. Neste exato instante, todos os ninjas patrulhando ao redor da distante Vagakuri descobriram este sol ofuscante. Por um momento todos ficaram estupefatos, observando uma enorme nuvem de cogumelo subir lentamente para o céu. Esse brilho era ainda mais ofuscante do que o sol. Iluminou a noite inteira. Não apenas os ninjas de Iva podiam vê-lo, mas até mesmo os civis nas áreas ao redor do país da Terra podiam ver claramente aquele sol nascendo continuamente no céu. Mesmo a milhares de quilômetros de distância, todos podiam sentir o calor escaldante queimando suas peles. Um sol lentamente se ergueu no céu. As nuvens se despedaçaram instantaneamente e abaixo havia uma cena de devastação total. A paisagem havia se transformado completamente em um mar de lava, um mar que não esfriaria por vários meses no mínimo. Neste momento no céu, Yuzuki já havia colocado a mão no ombro de Deidara. Ele os havia tornado intangíveis. A habilidade de intangibilidade Kamui havia sido ativada no momento em que a explosão começou. Caso contrário, o garoto loiro certamente teria evaporado naquele instante. Como está o poder? Mal passável. Yuzuki pensou por um momento, então disse casualmente: vamos chamá-la de esfera explosiva dos 6 caminhos. Capítulo 159. O colapso de Tsunade. Assista minha última mão. Um retorno do abismo. 6 caminhos. Esfera explosiva. Isso. Deidara engoliu em seco, seus olhos arregalados de descrença. Sendo mais próximo, ele conhecia intimamente o poder desta esfera explosiva. Olhando para baixo, ele viu a extensão rochosa abaixo, abrangendo centenas de quilômetros, transformada em um mar de lava derretida. Esse poder aterrorizante. Se liberado em Ivagakuri, quanto tempo levaria para nivelá-lo? Minutos? O rosto de Deidara se contorceu em choque, seu olhar em direção a Yuzuki era uma mistura de reverência e medo. Esse poder havia quebrado todos os limites concebíveis. Quando Yuzuki casualmente comentou quase inacessível, e como está o poder, seu rosto empalideceu de terror. Quase inacessível. Como está o poder? Essa força tinha acabado de transformar centenas de quilômetros em um mar de lava. Isso é insanamente poderoso. Você ao menos percebe o que está dizendo? Os pensamentos de Deidara dispararam. Suspiro. Na verdade, usei 2/10 do meu poder para atingir apenas esse efeito. Quer ouvir a verdade? Yuzuki inclinou a cabeça, olhando para Deidara antes de balançar a cabeça levemente. Eu aceito. O garoto loiro gaguejou, engolindo em seco. 2/10 do seu poder? Isso nem era sua força total? Estou bastante insatisfeito. Pensei que 1/10 do meu poder causando tanta destruição seria quase inaceitável. Yuzuki suspirou profundamente, sua expressão era uma mistura de decepção e melancolia. A mente de Deidara vacilou, sua respiração se tornou rápida. Ele estava ciente do que estava dizendo? Irmãozão. Não, mestre. Não, chefe. Ele ficou completamente convencido, impressionado com as habilidades de Yuzuki. De agora em diante, sou seu seguidor. É só dizer. Seguirei sua liderança deste dia em diante. Ele declarou sem hesitação. Essa arte suprema, com apenas 2/10 de seu poder, Deidara jurou segui-la até seu último suspiro. Tenho grandes esperanças em você. Yuzuki disse com um leve sorriso.
Ele tinha vindo aqui para recrutar seguidores, afinal. Se ele não recrutasse Deidara, o garoto provavelmente acabaria como um subordinado da organização Akatsuki no futuro. Se ele estava destinado a ser subordinado de alguém de qualquer maneira, por que não dele? Pensando nisso agora, Idan provavelmente ainda não se tornou famoso, certo? Parece que quando ele tiver algum tempo livre, ele deveria visitar a terra das fontes termais. Além disso, ele ouviu dizer que as fontes termais de lá são bem legais. Yuzuki estalou a língua, então acenou com a mão, levando Deidara de volta para Iwagakure. No portão principal da Vila da Pedra, uma multidão se reuniu sem saber o que fazer. De repente, eles viram Yuzuki voando em direção a eles. Ao ver a grande assembleia, ele sorriu levemente. Certo, pessoal, dispersem-se agora. Voltem aos seus negócios. Aquela nuvem de cogumelo ali não é nada para se preocupar. Eu estava apenas testando o poder de um jutsu. Agora, por favor, retornem às suas atividades. Após esse anúncio, ele voou para longe diretamente. Atrás dele, Deidara, controlando uma criatura voadora gigante, pousou lentamente no portão da vila. Deidara, o que ele disse é verdade. Não pode ser possível. Uma nuvem de cogumelo tão grande, se tivesse caído em nossa Iva, nossa vila não teria sido destruída instantaneamente? Percebendo a preocupação dos ninjas ao redor, Deidara respirou fundo e respondeu: Você realmente acha que eu poderia criar um jutsu com esse tipo de poder? De repente todos engoliram em seco. De fato, esse nível de poder excedeu em muitos limites que eles poderiam imaginar. Por um momento respirações bruscas subiram e desceram. Todos olharam na direção onde Yuzuki havia desaparecido, cheios de medo intenso. Felizmente Iwagakure agora estava diretamente sob seu governo. Caso contrário, eles temiam que dezenas de milhares teriam perecido sob um jutsu tão poderoso, no antro subterrâneo de jogos de azar de Iva. Estrondo. Estrondo. Bom, 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 bom. Apesar das explosões devastadoras do lado de fora, Tsunade permaneceu imperturbável. Por que entrar em pânico? Não é como se o céu estivesse caindo. Vamos, abra logo. Não acredito nisso, não ganhei um único jogo hoje à noite. Nesse momento, ela estava completamente absorta no jogo. 30 milhões de ryu. Ela nunca imaginou que perderia tudo, mas agora, olhando para o mero milhão de ryu que lhe restava, Tsunade estava lívida. Será que a sorte dela pode ser tão abismal assim? 3-6. 3-6. Ah! Quando ela levantou o copo de dados, seu rosto caiu. 3 uns. Inacreditável. A compostura de Tsunade desmoronou. Ela assistiu horrorizada enquanto seu milhão de ryu diminuía rapidamente para meros 100 mil. Seu rosto corou de raiva. Talvez você devesse encerrar a noite. O dono do cassino sugeriu nervosamente, engolindo em seco. Embora Tsunade fosse conhecida como a maior fonte de renda do mundo ninja, ela agora tinha uma nova identidade, a mulher de Yuzuki Kamizuki. Embora não tenha sido anunciado oficialmente, era óbvio para todos. Eles tinham visto o casal frequentemente entrando e saindo da pousada juntos. Qualquer um com meio cérebro poderia deduzir que o relacionamento de Tsunade e Yuzuki estava longe de ser casual. De jeito nenhum. Só me observe. Eu vou transformar esses últimos 100 mil ryu em uma volta completa. Estou chamando isso de uma volta do abismo. Os olhos de Tsunade brilharam com determinação. Ela estava completamente alheia à chegada de Yuzuki atrás dela. Ele ficou ali, estupefato. Essa mulher certamente sabia como torrar dinheiro. 30 milhões de ryu foram embora em cerca de 1 hora? E agora ela estava com seus últimos 100 mil. Se isso continuasse, ele temia que ela jogasse fora suas próprias roupas. Capítulo 160. Yuzuki. Tsunade, sua atitude é muito decepcionante. 666. Eu quero 6. Neste momento, Tsunade não conseguia mais sentir as pessoas ao seu redor. Em seu mundo, o universo inteiro havia encolhido para apenas o copo de dados diante de seus olhos. Ela se inclinou gentilmente sobre a mesa. Com a máxima concentração e cuidado, ela abriu o copo de dados. O que seus olhos viram foi surpreendente. 3 uns. Oh meu! As veias da testa dela saltaram enquanto a raiva subia à sua cabeça, quase a fazendo explodir em xingamentos. No entanto, no último momento Tsunade se lembrou de sua posição. Embora ela já fosse mulher de Yuzuki, seu papel oficial ainda era o de Hokage de Konoha. Se isso vazasse, certamente afetaria tanto a vila quanto ela. Uff, uff. Ela respirou fundo 2 vezes, sentindo uma onda de tontura. Ela caiu no banco, sentindo-se fraca. Observando a equipe da casa de apostas lentamente retirar os últimos 100 mil ryu da frente dela, uma expressão de indignação cruzou seu rosto. Droga! Se aquele homem soubesse que eu desperdicei todos os 30 milhões de ryu em pouco mais de 1 hora, definitivamente não faltaria punição cruel. Droga! Droga! Parece que... Tsunade mordeu o lábio fazendo beicinho e murmurou, eu só posso ficar longe por enquanto. Caso contrário, eu definitivamente serei. Enquanto ela murmurava isso, de repente, um par de mãos pousou em seus ombros. Sentindo essas mãos lascivas, seu rosto imediatamente corou de raiva. O chakra dentro de seu corpo instantaneamente entrou em erupção.
Quem é? Você está procurando a morte? Você não sabe quem eu sou antes de tentar tirar vantagem? Ela imediatamente agarrou aquelas mãos lascivas e exerceu força. Ela estava pronta para deslocar o braço da pessoa diretamente, não importa quem fosse. Já que ela havia se tornado a mulher de Yuzuki, ela absolutamente não permitiria que seu corpo fosse tocado por nenhum outro homem, nem mesmo um toque. Essa era sua resolução. HM? Tsunade percebeu de repente, porque aquelas mãos eram tão quentes e familiares. Isto é, confusa, Tsunade inclinou a cabeça. No segundo seguinte, suas pupilas se contraíram bruscamente. Ela então coçou a cabeça timidamente. Ahaha, é você. Ain cough cough. Num piscar de olhos, ela se levantou e obedientemente se posicionou na frente de Yuzuki, sem saber se deveria permanecer de pé ou sentada. Essa cena deixou a multidão ao redor estupefata. Essa ainda era a mesma Tsunade, ousada, generosa e gastadora? Seu comportamento havia mudado completamente, como se ela tivesse se tornado uma pessoa diferente de repente. Ela agora dava a impressão de ser uma beldade delicada, não, mas como uma dama graciosa de uma boa família. Tsunade ficou elegantemente diante de Yuzuki, sem ousar encará-lo. Ela temia que se não conseguisse manter o olhar, seu nervosismo atrairia. Se ele descobrisse o quão extravagante ela podia ser, ela conseguiria dinheiro dele novamente. Isso provavelmente seria mais difícil do que ascender ao céu. Por que você veio? Tsunade perguntou suavemente, abaixando a cabeça e controlando a respiração. Vim para ver o quão gastadora minha mulher poderia ser. Yuzuki respondeu, beliscando a ponta do nariz. Suas palavras fizeram as pupilas de todos na casa de jogo se contraírem bruscamente. Este homem alegou que Tsunade era sua mulher? Poderia ser que ele não soubesse que ela pertencia a Yuzuki? De repente, os espectadores perceberam. Você é o Sr. Yuzuki? Sr. Yuzuki. Inspirações bruscas ecoaram por toda a sala. Ignorando a comoção, Yuzuki sorriu levemente enquanto olhava para Tsunade, que estava inquieta como se quisesse encontrar uma rachadura no chão para se enfiar. Eu te dei 30 milhões a uma hora. Quanto resta agora? Mesmo que você esteja perdendo constantemente, não é possível perder tudo em uma hora, certo? Eu estimo que ainda restem cerca de 2 milhões. É isso mesmo? Ele perguntou com uma cara séria. Tsunade gaguejou, suas bochechas corando instantaneamente. 2 milhões? Ele está dando muito crédito a ela. Ela sentiu vontade de chorar, mas não tinha lágrimas. Por que você não está dizendo nada? Yuzuki pressionou. Será que você perdeu tudo? Tsunade mordeu o lábio novamente, então se preparou. Esqueça. Eu não me importo mais. Se eu perdi tudo, então eu perdi tudo. Se ele não me der dinheiro para gastar no futuro, então eu vou me juntar a Mikoto e os outros para atormentá-lo. Ela definitivamente o fará cair aos seus pés. Tsunade soltou um bufo pesado em seu coração. Então, levantando a cabeça, ela declarou em voz alta: HMPH. Eu perdi tudo. Perdi tudo. O que você vai fazer sobre isso? Nesse momento, ela havia desistido completamente. Ela tinha a expressão de um porco morto sem medo de água fervente, como se dissesse, faça o que quiser. Ao ouvir isso, Yuzuki balançou a cabeça levemente. É assim que você fala com seu mestre? Estou muito decepcionado. Ele abaixou a cabeça de repente e olhou para sua mão direita. Uma caixa preta tinha aparecido de alguma forma em sua palma. Originalmente, vendo você tocar tão entusiasticamente, eu estava pensando em lhe trazer outros 30 milhões de ryu. Mas sua atitude, suspiro. Deixa pra lá. Yuzuki suspirou e se virou para sair. Ao ouvir isso, Tsunade ficou atordoada por alguns segundos, então seu rosto de repente ficou vermelho brilhante. Ela rapidamente agarrou a mão esquerda dele. Não vá. Eu estava errado, mestre.